Alerta urgente. Depois do Brasil, o chamado se estende ao mundo. Queridos irmãos e irmãs, antes de qualquer palavra, recebamos a paz de Cristo no coração. Não viemos para semear medo nem buscar manchetes. Viemos para orar, discernir e nos converter, porque a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Este é um espaço de oração e reflexão cristã. O que compartilhamos é oferecido para o discernimento pessoal e comunitário, à luz da Igreja. O título de hoje menciona o Brasil como um sinal limiar, não como um destino final da mensagem, mas como uma porta que nos desperta para a intercessão por todas as nações. A partir daí, o chamado se amplia e nos convoca a cada um, esteja onde estiver, a vigiar e orar com maior seriedade, porque vigiai e orai em todo o tempo. Por isso convido você a preparar o coração e, de maneira muito concreta, a ter consigo 3 coisas simples: a Bíblia, o rosário e um caderno para anotar propósitos de conversão, nomes por quem interceder e luzes que o Senhor lhe conceder na oração. Qual é o nosso objetivo hoje? Preparação espiritual séria, consolo na provação e unidade na fé. Nada de pânico, nada de curiosidade vazia. Sim à escuta humilde, ao exame de consciência e às obras de misericórdia que transformam o mundo no pequeno de cada dia. Porque o verdadeiro terremoto que o céu deseja é o de um coração que volta para Deus. Agora, muitos sinais de sofrimento, sociais, espirituais, culturais, clamam por preparação e reflexão profunda. Neste contexto, o Brasil surge como um lugar simbólico que nos desperta para a intercessão global, não para especular, mas para erguer um escudo de oração por povos inteiros, pelas famílias, pelos mais frágeis. A atitude do crente não é o alarme, mas a vigilância. Não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Se há escuridão, respondemos com luz. Se há ruído, respondemos com silêncio orante. Se há confusão, respondemos com evangelho vivido. No meio de tudo, Maria, nossa mãe, abençoa e anima. Sua voz não esmaga, eleva, não assusta, consola, não exige impossíveis, toma-nos pela mão e nos conduz a Jesus. Seu caminho é sempre o mesmo. Fazei o que ele vos disser. Esse, o que ele vos disser, é um itinerário de transformação. Voltar à palavra, reconciliar-nos, comungar com fé, servir aos irmãos, perseverar no pequeno de cada dia, levantar-se após cada queda. Ela promete proximidade, e nós respondemos com docilidade. Por isso, iniciamos esta mensagem com um chamado simples e firme, um pequeno checklist da alma, para começar hoje. Fé firme. A fé é a certeza daquilo que se espera. Renove seu ato de fé a cada manhã. Oração diária. Senhor, de manhã ouves a minha voz. Estabeleça um horário sagrado, admissão de faltas e propósito. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. A conversão não é teoria, é passo concreto. Vigilância diante do engano. Vede que ninguém vos engane. Filtre notícias e emoções à luz do Evangelho. Caridade ativa. A mim o fizestes. Um gesto diário de misericórdia muda mais que 1000 discursos. Não buscamos curiosidade, buscamos conversão. Não promovemos medo, promovemos esperança. Se algumas vozes anunciam tempestade, levantemos o rosário como lâmpada e respondamos com obras de amor. Se alguns se sentem sozinhos, lembremos-lhes que Deus não abandona. Sua graça se derrama com maior força no meio da noite, e Ele sabe converter a provação em fecundidade. Antes de passar ao desenvolvimento da mensagem, convido você a escrever um propósito semanal, uma renúncia concreta, um vício,
uma distração que rouba seu coração e uma obra concreta, uma visita, uma ligação, um perdão. Coloque-o diante do Senhor e diga: Jesus, confio em ti. Maria, ensina-me a ouvir e obedecer. Com esta disposição da alma, paz recebida, vontade oferecida, rosário nas mãos, entramos agora no corpo da mensagem. Veremos o chamado central à conversão, os sinais que movem a orar pelas nações, com especial intercessão pelo Brasil, a atitude cristã diante da tribulação, os meios de proteção espiritual, o itinerário de transformação, a escola do rosário e, finalmente, os consolos e promessas que o Senhor derrama sobre aqueles que perseveram na fé. Que o Espírito Santo prepare nossa mente e nosso coração para ouvir, crer e agir. O caminho se abre com um gesto simples e total: render a vontade a Deus sem condições. Conversão imediata não é pressa cega, é decisão lúcida. Cortar com o que obscurece a alma, derrubar os ídolos que ocupam o lugar de Deus, voltar ao Evangelho com obediência amorosa. Quem se decide hoje, mesmo que trema, já deu o passo que o céu pede: sair da tibieza e colocar-se de pé com o coração desperto. Enraizar-se em Cristo é aprofundar raízes na rocha, quando os sinais e tribulações se intensificam. Não basta admirá-lo de longe, é preciso permanecer em sua palavra, deixar que ela julgue nossos pensamentos, curar memórias com sua misericórdia, ordenar afetos, reconciliar-se, reparar. Enraizamento é constância, orar quando não há vontade, perseverar quando não se sente, obedecer quando custa. A partir desse enraizamento, a alma aprende a distinguir a voz do pastor entre 1000 vozes que confundem. A consagração nos molda. Ao Sagrado Coração de Jesus, nos entregamos para que seu amor seja medida, fogo e disciplina. Ao Imaculado Coração de Maria, nos confiamos como filhos para caminhar sob seu manto e aprender sua humildade. Não é um rito sentimental, é uma pertença. Selo na fronte, bandeira sobre a casa, fronteira que o inimigo reconhece e respeita quando encontra vigilância. Meios permanentes sustentam esse estado. Oração cotidiana que abre o dia e o encerra com gratidão. Penitência sóbria que ordena os desejos e liberta do capricho. Busca de santidade no dever de cada hora. Confiança prática na misericórdia que levanta após cada queda. Nada grande sem o pequeno. Uma palavra silenciosa, uma oferta discreta, um perdão difícil, um jejum escondido. Assim se forja a resistência interior. Não caminhamos sozinhos. Os santos intercedem como irmãos mais velhos. Os anjos combatem ao nosso lado com discrição ardente. Maria está próxima e toma a mão de quem duvida. A quem se deixa conduzir, o céu abre caminhos no meio do caos. Breve ato de entrega. Jesus, Rei manso e fiel, eu te pertenço. Toma minha mente, minhas palavras e minhas obras. Maria, Mãe e Senhora, guarda-me em teu coração. Ensina-me a ouvir e a obedecer. Que minha casa seja tua. Amém. E enquanto o coração se fixa em Deus e o lar se coloca sob sua proteção, convém levantar o olhar com sobriedade. Haverá sinais que exigirão silêncio, recolhimento e oração perseverante. Preparados interiormente, poderemos enfrentá-los com paz. Os sinais não buscam deslumbrar, mas despertar. Haverá céus que parecerão incendiar-se com fulgor estranho e depois um véu de escurecimento repentino. Não é espetáculo, é chamado ao recolhimento. Quando o sinal chegar, que o lar seja clausura e altar, portas fechadas à curiosidade, língua contida, mente serena. Permanecer em casa e orar, pedir perdão, reparar com um ato humilde de amor,
deixar que o silêncio purifique os sentidos e que a súplica sustente os fracos. Quem se guarda em Deus na hora da sombra não fica à mercê do estrondo. Anunciam-se impactos como badaladas que cruzam o mapa. 6 países surgem em nossa consciência de intercessores: Brasil, Colômbia, Espanha, Venezuela, Costa Rica e Argentina. E além deles, a região dos Balcãs, que geme em tensões antigas e novas. Não nos é entregue uma lista para contabilizar temores, mas para acender lâmpadas de oração. Por cada nome, um rosário; por cada cidade, um pedido de paz; por cada família, uma bênção pronunciada em voz baixa. A caridade, quando é concreta, dissipa nuvens que não se vencem com gritos. O pano de fundo é espiritual e exige lucidez. Aumentam a apostasia e a blasfêmia. Proliferam palavras sem obediência, altivez que se disfarça de luz. No meio do ruído, o adversário tece sua rede, confunde, divide, promete atalhos. Por isso, discernir é vigília do coração. Examinar os espíritos, reconhecer o que conduz à humildade e ao serviço, afastar-se do que lisonjeia o ego e corrói a comunhão. Não se deixar seduzir por novidades que rompem a fidelidade. Lembrar a advertência do Senhor. Não ceder ao engano, não trocar a verdade por um brilho vazio. A prudência também fala sobre as cidades. Há lugares, e de modo particular no Brasil, onde a consciência advertida leva a avaliar com serenidade. Convém permanecer? Convém sair por um tempo? Não é covardia buscar abrigo se a realidade o exige. Tampouco é virtude expor-se por temeridade. Consultar, orar, ponderar responsabilidades com os mais frágeis, agir sem precipitação, sem justificar a inércia nem venerar o pânico. Preparar a alma e, se a prudência indicar, preparar o passo. Assim se olha o céu sem superstição e a terra sem ingenuidade. E quando o coração tiver reconhecido os sinais e escolhido a sobriedade, permanecerá de pé a pergunta essencial: como sustentar-se quando a noite apertar? Como caminhar sem perder a paz nem a caridade? Não é hora de temer, é hora de pertencer. O coração que se apega a Deus não fica à intempérie. A tribulação sacode, mas não governa, comove, mas não decide. No meio do rugido, ergue-se uma certeza simples e firme: não estamos sozinhos. A fidelidade do Senhor é mais sólida que a onda que bate. Respirar fundo, inclinar a alma e assentir: aqui estou. Esse assentimento abre a porta por onde entra a paz. Vigiar é custodiar as portas do interior. Olhos, ouvidos, língua, imaginação. Tudo tem limiares. Quem vigia, ordena suas horas, mede as notícias, silencia o que acende o nervo e protege o que fortalece a fé. A pressa do medo é conselheira do inimigo. A sobriedade, por outro lado, escuta, pergunta, contrasta, espera. Disciplina útil. Antes de reagir, 3 minutos de silêncio e uma breve súplica. Antes de falar, 3 perguntas. É verdadeiro? É necessário? É caridoso? Assim se desativa a faísca que incendeia e se conserva o óleo da lâmpada. Aceitar a prova com amor não é resignação passiva, é oferta. Transforma-se o fio da dor quando se une ao coração de Cristo. Torna-se semente o que parecia pedra. Paciência não é deixar passar o tempo, é permanecer de pé, fazer o bem que hoje está à mão, agradecer o pequeno, sustentar a obediência quando a emoção vacila. A queixa corrói, a gratidão alarga o peito e faz espaço à graça. A caridade é o modo mais alto de resistência. 3 caminhos concretos: palavra que consola e não fere, mãos que servem sem esperar retorno, pão compartilhado que interrompe a solidão do outro. Chamar aquele que está isolado, acompanhar o doente, cuidar de uma criança com serenidade,
reconciliar-se com quem ficou longe. Cada gesto abre frestas de luz onde o medo se fortalece. Evitar o desespero e a precipitação também é uma forma de amar. Protege os frágeis, preserva a comunhão, pacifica a casa. Proposta simples e fecunda, uma obra de misericórdia por dia. Corporais ou espirituais, alternadas como um rosário de ações. Dar de comer, vestir, visitar, hospedar, ensinar ao que não sabe, corrigir com mansidão, consolar, perdoar, orar por vivos e mortos. Anotar cada noite a obra realizada, pedir luz para a seguinte, oferecê-la por uma pessoa concreta. Esse ritmo humilde protege o coração contra a ansiedade e transforma a semana em liturgia de caridade. Assim, se caminha quando a noite aperta, sem estrépito, com passo firme, sustentando outros para não cair. E quando a alma aprende a manter-se serena, chegará o momento de tomar com decisão os meios que fortalecem e protegem, para que a casa inteira permaneça de pé. O escudo é forjado com contas humildes. O rosário diário, rezado sozinho e em família, sustenta a casa como muralha de luz. Cada mistério ordena a mente, pacifica a respiração, doma a inquietude e abre a porta à graça. Quando os dias se tornarem ruidosos, que a dezena matinal fixe o rumo. Ao entardecer, que a coroa inteira cele o descanso. Pais, ensinai os pequenos, avós, marcai o compasso com paciência. Quem vive sozinho, una-se espiritualmente aos que oram. O céu sabe reunir. A confissão frequente limpa a raiz e devolve o pulso ao coração. Nomear a falta, acusá-la com humildade e receber o perdão cicatriza o que parecia incurável e quebra cadeias antigas. A Eucaristia é o pão dos fortes, alimenta a vontade, ordena os afetos, acende a caridade. Preparar a comunhão com exame simples e propósito concreto. Agradecê-la com silêncio atento. Do confessionário sai-se leve, do altar aceso. A união fortalece o pequeno rebanho. Estabelecei uma hora fixa para a oração comunitária, mesmo que sejam 15 minutos. Onde 2 ou 3 se unem na súplica, os muros cedem. Pequenos cenáculos em casas, grupos na paróquia, vizinhos que compartilham uma dezena no portal, leituras breves da palavra, ladainhas sóbrias, o salmo do amparo repetido com fé. A comunhão não é ruído, é concórdia, escuta, perdão pedido e oferecido. Sob o manto de Maria, o lar aprende a descansar. Consagrai a casa com um gesto simples, uma cruz na parede principal, uma imagem da mãe, uma vela acesa no domingo à tarde. Espalhai água benta em cada cômodo e pronunciai uma oração de entrega. Que esta porta acolha os cansados, que esta mesa não negue o pão, que estas paredes protejam a paz. Que os filhos aprendam a fazer o sinal da cruz ao sair e ao voltar. Para firmar o ritmo, um guia de 7 dias pode ajudar. Dia 1, fé e renúncia a uma distração concreta. Dia 2, pureza de olhar e palavras. Dia 3, humildade em uma tarefa oculta. Dia 4, perdão oferecido a quem custa. Dia 5, caridade material com um necessitado. Dia 6, reparação, jejum sóbrio e oração por quem fere. Dia 7, ação de graças e bênção familiar. Assim, passo a passo, a casa torna-se bastião e o coração aprende a guardar a paz. O caminho da transformação não é um salto esporádico, mas uma marcha interior sustentada. Começa com a introspecção, olhar a verdade da própria vida sem maquiagem, reconhecer o que escraviza a liberdade, nomear o que esfria o amor e o que enfraquece a fidelidade. Esse olhar não se detém na culpa. Abre a porta à decisão. Passa-se do assim sou ao assim quero viver. E o espírito toma a iniciativa quando o coração deixa de se justificar. Abandonar vícios exige estratégia e paciência. Todo hábito cede
se lhe for negado alimento e terreno. Guarda da vista e do ouvido, jejum de palavras que ferem, disciplina do tempo para não viver à deriva, ordem no descanso para que o cansaço não governe. Cada renúncia deve ser substituída por uma sementeira, onde havia impaciência, exercício de mansidão, onde orgulho, aprendizado de humildade, onde tibieza, pequenos atos de caridade concreta. Assim, emergem um a um os frutos que perfumam o caráter: alegria sóbria, paz que não se negocia, bondade operante, fidelidade que sustenta, domínio de si que guarda a porta da alma. Viver em estado de graça é ascender das sombras para a claridade. Não basta evitar a falta, trata-se de habitar a luz nas pequenas escolhas, palavra dita com retidão, trabalho cumprido com integridade, afetos ordenados, memória purificada. Convém fixar uma breve regra de vida: tempos firmes de oração, exame ao fim do dia, obras de misericórdia semanais, cuidado com as ocasiões que costumam arrastar. Quando a luz se torna critério, o coração aprende a discernir com prontidão e a casa se ordena em torno do essencial. 3 ferramentas lapidam este itinerário: o exame diário, pela manhã, um propósito claro, à noite, 3 perguntas simples: o que agradecer, o que corrigir, o que oferecer, e um passo concreto para amanhã. A direção espiritual, um encontro periódico, humildade para revelar feridas, obediência para praticar o aconselhado, perseverança para medir avanços reais, a lectio divina, ler com atenção, meditar até que uma palavra ascenda, orar a partir dessa ferida ou anseio, contemplar em silêncio e decidir um gesto verificável. Repetido sem estridências, este método vai talhando a rocha. Com este pulso estável, a alma se dispõe para uma escola de oração que resume doutrina e vida, combate e consolo. Nas mãos, uma simples coroa que, ao ritmo de seus mistérios, ensina a perseverar quando o vento sopra forte. Rezar com o coração é deixar que cada conta seja um ato de amor e confiança. Postura simples, respiração serena, olhar interior fixo em Deus. A voz pode ser baixa, mas a alma deve estar desperta. Cada palavra pronunciada sustenta alguém, repara algo, abre uma porta. Não se corre, habita-se o mistério. Não se acumulam fórmulas. Deixa-se que o coração respire ao ritmo do céu. Os gozosos educam a esperança. Na anunciação aprendemos a dizer sim sem reservas. Na visitação, a sair ao encontro com prontidão. No nascimento, a abraçar a pobreza fecunda. Na apresentação, a oferecer o que amamos. No encontro no templo, a buscar Jesus com perseverança. Cada cena modela a alegria serena que sustenta nos dias difíceis. Os dolorosos forjam a fidelidade. Getsêmani nos ensina a obedecer na hora escura. A flagelação, a purificar o desejo, a coroação de espinhos, a amar quando humilham, a cruz às costas, a perseverar sob o peso, a crucificação, a entregar a vida sem reclamar direitos. Aqui a vontade se torna firme, a queixa perde voz e o amor amadurece. Os gloriosos dilatam o olhar, a ressurreição acende a certeza, a ascensão orienta o desejo, Pentecostes fortalece a missão, a Assunção de Maria confirma nossa esperança, sua coroação revela o destino dos humildes. A alma respira amplitude e aprende a viver para o alto. Os luminosos iluminam o caminho diário. No batismo no Jordão renova-se a identidade de filhos. Nas bodas de Caná brota a obediência confiante. Na proclamação do reino converte-se a vida concreta. Na transfiguração guarda-se a luz para a prova. Na Eucaristia aprende-se a permanecer. Frutos: paz que pacifica a mente, fortaleza que sustenta o dever, proteção que guarda a casa, conversão que torna o coração simples. Para exercitá-lo, uma prática breve.
toma uma dezena e contempla a Anunciação. Imagina a casa silenciosa, o mensageiro, a disponibilidade de Maria. Com cada conta, oferece um sim concreto de hoje, uma renúncia, uma obra, uma reparação. Ao finalizar, guarda 1 minuto de silêncio, que a cena fique gravada como mandato suave. Com este pulso, a oração se torna carne, e o dia recebe uma direção clara, e a alma fica em disposição de acolher o que sustenta quando o vento sopra forte, o consolo que não falha e a promessa que não mente. Quando o vento sopra forte, a alma encontra amparo na misericórdia que não se cansa. Jesus não mede com balança fria, olha a ferida e a levanta, escuta o sussurro e responde com descanso. Perdoa sem humilhar, corrige sem esmagar, toma pela mão e conduz passo a passo. Ao que chega exausto, alivia o jugo, ao que tropeça, dá um ponto firme onde apoiar o pé. Na confusão, sua voz é fio de ouro que guia por dentro. Na culpa, seu perdão é chave que abre novamente a porta. Com ele, a noite não é masmorra, é oficina onde a dor se torna oferenda e a fraqueza escola de mansidão. Maria acompanha com discrição poderosa. Não invade, sustenta, não grita, sussurra o necessário. Estende seu manto sobre casas inquietas, acalma as crianças, fortalece os idosos, devolve a paz aos casais. Junto à cruz aprendeu a permanecer e ensina a permanecer. Quando a oração se apaga, ela aviva a brasa. Quando o medo aperta o peito, ela lembra as promessas e orienta para seu filho. Sob seu amparo, a casa se torna capela e o coração, sacrário humilde onde a esperança respira. A esperança não é evasão, é certeza laboriosa de que o amor vence. A escuridão não tem a última palavra, por mais longa que pareça a noite. Deus tece bem mesmo com fios tortos, e de perdas reais faz surgir bens imprevistos. A cruz não encerra a história, abre-a para uma fecundidade que ainda não vemos. Por isso, o crente caminha sem negar a ferida, mas recusando-se a que a ferida o governe. Espera agindo, confia trabalhando, persevera cantando em voz baixa. Um testemunho simples ilumina. Maria Helena, 62 anos, passara meses sem dormir por causa da doença do marido. No corredor de um hospital, pegou o rosário como quem agarra uma corda no meio do rio. Não houve milagre espetacular, houve paz concreta, lágrimas que limparam, ressentimentos que se soltaram, uma palavra de reconciliação que finalmente saiu. Naquela noite, ela descansou e, ao amanhecer, sentiu que podia enfrentar o dia sem se despedaçar. Nada espetacular aos olhos do mundo, mas sua casa mudou de clima, da ansiedade desordenada para a serenidade que permite amar melhor. Assim, Deus consola, assim promete e cumpre, com mansidão firme. Dessa certeza brota um movimento simples e decisivo do coração, chamado a traduzir-se em gestos que custodiem a fé e sustentem os irmãos quando o caminho pesar. Acendamos uma disciplina de intercessão que não se canse. Cada dia, um país no coração. Segunda-feira pelo Brasil, terça-feira pela Colômbia, quarta-feira pela Espanha, quinta-feira pela Venezuela, sexta-feira pela Costa Rica, sábado pela Argentina, domingo pelos Balcãs e por aqueles que não têm quem reze por eles. Ao amanhecer, uma dezena oferecida. Ao entardecer, um rosário completo, se possível. Acrescente um gesto de reparação, uma pequena renúncia, uma obra silenciosa pelos inocentes feridos pela violência, pela fome ou pelo abandono. A unidade nasce e se cultiva em casa. Uma mesa sem gritos, uma bênção antes das refeições, um perdão pedido no mesmo dia. Estabeleçam um quarto de hora de oração familiar, um salmo lido em voz clara, uma dezena compartilhada, uma intenção pelos vizinhos. Depois, serviço concreto.
revisar a despensa para compartilhar com quem falta, visitar um doente, acompanhar um idoso, inscrever-se como voluntário na paróquia ou na Caritas local. O amor torna-se credível quando se organiza em pequenos hábitos. Convém que o chamado circule com prudência e esperança. Compartilhe o conteúdo com aqueles que você sabe abertos à oração e reúna 2 ou 3 lares para formar cenáculos simples, duração breve, coração intenso, estrutura sugerida, invocação inicial, leitura da palavra, 5 minutos de silêncio, 1 dezena pelas nações, súplica pelos afastados, ação de graças, bênção do lar. Nada de polêmicas, nada de curiosidade ávida, apenas fé e caridade. Se chegar um tempo de escuridão, que a casa se torne santuário. Permaneçam dentro, desliguem ruídos que confundam, coloquem uma cruz e uma vela diante de uma imagem da Mãe. Uma ordem espiritual clara, ato de contrição, reza pausada do rosário, Salmo 91 como escudo, leitura tranquila de outros salmos de confiança, um momento de silêncio onde cada um entregue seus medos pelo nome. Não abrir a porta à curiosidade, sustentar crianças e idosos com serenidade, jejuar de queixa e de julgamento. Assim, o lar permanece firme e o coração aprende a custodiar a paz enquanto a noite passa. É hora de fechar o círculo com um ato de fé sereno e decidido. Contemplamos sinais e caminhos e tudo converge para uma certeza humilde. Vivemos um momento crucial que pede fé que sustenta, conversão que ordena, oração que acende e caridade que desarma o medo. Não buscamos respostas ruidosas, mas uma obediência cotidiana que faça de cada dia uma oferenda. Se o mundo treme, que o coração permaneça firme. Se o vento se intensifica, que a casa conserve paz e sobriedade. O caminho seguro está à frente. Permanecer firmes em Cristo, arraigados em sua palavra, consagrados ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, para viver sob sua medida e seu amparo. Sustentar o pulso com o rosário, escola de perseverança, e com os sacramentos que purificam, alimentam e enviam. Nada substitui a graça. Da confissão nasce um coração leve, da Eucaristia, uma caridade ardente. Com pequenas fidelidades, a vida se reordena e a casa se torna bastião de luz. A esperança não se limita a esperar, age. Com unidade nas famílias e na comunidade, com vigilância diante da confusão, atravessaremos a prova sem perder a paz. A proteção divina não falha, é oferecida a quem vigia, ora e serve. Enquanto isso, sustentemos os frágeis, defendamos a alegria sóbria, levantemos o caído, façamos espaço para o perdão. A noite passará, o amor não passa. Assumamos agora uma postura recolhida e digamos com confiança filial: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Guardemos um instante de silêncio. Que cada lar apresente seu medo e sua esperança. Que a paz visite vossos aposentos. Que a luz de Cristo guarde vossa mente. Que a força do Espírito vos sustente no dever de cada dia. E que o manto de Maria cubra vossa porta e os vossos. Amém.